A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áureo. Estamos estudando nesse trimestre, na lição dos adultos, o governo divino em mãos humanas. Estamos estudando os 2 livros de Samuel. Você que já é inscrito já sabe, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós temos sempre 3 dinâmicas nas aulas e nós disponibilizamos um material para você. Você que quiser imprimir, levar para a sua aula, tem um resumo da lição, tem versículos extras, citações, explicações. É só você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está aqui embaixo ou clicando no link que está aqui na descrição também, você já vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp, aí você já pede, fala da onde você está falando, da cidade, qual é o seu nome, e a gente envia gratuitamente para você. Mas eu já quero te pedir também, clica nesse botão aqui embaixo, o joinha que tem aí, coloca sua gratidão em prática. Clicando aí você está sendo grato. E nós já agradecemos desde já. Já se inscreve no nosso canal, tem novidade chegando no nosso canal. Se você não se inscrever, você vai perder. Então já se inscreve aqui nesse botão vermelho do lado aqui. Já clica ali, já seja um inscrito do nosso canal. Nós vamos já começar. A lição de hoje é a lição de número 7, que diz assim: Davi é ungido rei. É o título dessa lição. E ao professor já digo, não deixe de ler 1 Samuel capítulo 16 e o capítulo 17. Não dá para explicar essa lição sem ler com detalhes esses 2 capítulos. É de grande valia para você, professor. Vamos lá, o texto áureo da lição de hoje diz lá: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16 e 13. Essa aula de hoje tem muita coisa para nos ensinar. A verdade prática que ela deve estar em toda a sua lição, professor, é a seguinte: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Então nós vamos falar de unção, de capacitação, de vitória sobre grandes empecilhos, de confiança em Deus. Tudo isso vai estar sendo dito nesta aula de hoje, mas o foco principal que o aluno deve sair a ponto de praticar é exatamente isso: saber o propósito da unção, da capacitação do obreiro para a obra de Deus com autoridade para vencer os gigantes. Vamos lá, o primeiro objetivo diz apresentar a unção de Davi como rei. Esse é o nosso primeiro ponto para esclarecer para os alunos. Segundo, delinear a virtude do serviço do rei Davi. Ele era rei, mas servia. E a gente vê no terceiro objetivo, retratar Davi como um guerreiro. E é isso que são os 3 objetivos que devemos cumprir até o final da aula. A unção, de acordo com o pastor Cláudio Honor de Andrade, é untar com óleo sagrado. Através deste ato eram consagrados os reis, sacerdotes e profetas de Israel. A unção em si, quando a gente fala do ato da unção, estamos dizendo disso, de ungir com óleo. Geralmente no Antigo Testamento se pegava um chifre, enchia com óleo e derramava sobre a cabeça dele, simbolizando que a partir daquele momento ele estava sendo separado, dedicado para um serviço especial, quer seja rei, quer seja profeta ou sacerdote. Nós vamos ver que isso, com o passar do tempo, teve mais simbolismos. E hoje também a unção simboliza algo muito especial, que é o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo na vida do cristão. Para qualquer empreendimento do reino de Deus, devemos executá-lo sob a capacitação do Espírito. Irmãos, isso é fundamental para qualquer função que você vai exercer na obra de Deus. Deve ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas têm boas intenções de fazer, mas não têm a capacitação do Espírito, não busca o poder do alto. E nos faz lembrar de Atos, quando Jesus pede para os discípulos, fala: olha, não saiam de Jerusalém antes que vocês sejam revestidos do poder do alto, do poder que eu vou enviar. Jesus não deixou que os discípulos saíssem sendo testemunhas sem antes receberem essa capacitação. E por que nós vamos agir diferente? Devemos então ser capacitados pelo Espírito Santo antes de sairmos, porque não é a nossa força, não é o nosso poder, não é
a nossa eloquência, a nossa formação, que vai fazer com que as pessoas se convençam do seu pecado. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo de Deus, não logramos êxito naquilo que faremos. O batismo no Espírito Santo é a capacitação divina para o empreendimento da evangelização, e é assim que nós cremos. O batismo no Espírito Santo é a capacitação divina para nós evangelizarmos, sermos testemunhas do Senhor aqui na terra. Na introdução já da lição, diz lá, o conceito de unção é do Antigo Testamento e destinava-se a sacerdotes, reis, para que exercessem com êxito suas funções e ministérios, como já explanamos no começo. Capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. E isso tudo é unção. E a unção do rei Davi é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. Deus, sempre que unge alguém, sempre que separa alguém para o ministério, claro que o Senhor já tem um propósito definido para que essa pessoa possa cumprir. E Deus, quando separa, capacita, capacitando para cumprir a sua vontade, a vontade de Deus. Primeiro tópico, Davi, o rei ungido. Primeiro subtópico, significado e propósito da unção. O ato da unção busca mostrar que a pessoa ou objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. E nessa parte do intocável tem um versículo para basear aí que diz lá em 1 Samuel 24:6. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi dizendo, quando teve uma oportunidade, teve a vida de Saul em suas mãos, mas Davi falou, que o Senhor me livre de que eu faça alguma coisa contra Saul, porque Saul foi o ungido do Senhor. Segundo o subtópico, o simbolismo da unção. A unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. Então, sempre que nós comentamos hoje, depois do Novo Testamento, comentamos em unção, já imaginamos a capacitação do Espírito Santo quando desce sobre a vida do cristão, quando o enche, quando o toma com poder, para que esse possa ser testemunha nos quatro cantos dessa terra. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Veja bem, Isaías 61:1, nós vemos aqui duas coisas interligadas. O Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim. Por quê? Porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isso foi dito lá no livro de Isaías, mas nós vemos também que quando Jesus foi convidado, foi chamado para ler ali na sinagoga, Jesus ele pega o rolo do profeta Isaías e lê justamente essa passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Olha em Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então Deus ungiu Jesus de Nazaré, conforme diz o texto de Atos. Paulo descreveu essa mesma unção sobre nós cristãos. Olha lá. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A unção do Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício. Então era exatamente com um propósito. Entre os israelitas, a unção era um sinal de que Deus havia escolhido aquela pessoa e com frequência estava relacionada com a capacitação do Espírito. Deus chamava, essa pessoa era ungida, num ato cerimonial, e também o Senhor lhe dava o seu Espírito Santo através de uma capacitação especial para determinada obra. No Novo Testamento está relacionado a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e aos cristãos no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Atos 1:8, que dissemos agora há pouco, leiamos lá. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. E vale ressaltar o que Jesus também disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Nós não temos capacidade, nós não somos ninguém, nós não podemos nada se do Senhor não vem essa capacitação, se do Senhor esse poder não nos encher, se essa unção não nos tomar, nós não faremos a obra de Deus com êxito. Seguindo, a verdadeira unção é ordeira, é ordenada, decente e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Ninguém é ungido a seu bel prazer para usar para a sua própria glória. Toda vez que alguém é ungido, separado para o ministério, é para a glória de Deus, é para a expansão do reino de Deus, é para Ele. Terceiro tópico, a unção sobre Davi. Ungido em meio aos seus irmãos. Essa história ela é linda, mas é uma passagem que todos conhecem, né? Passou-se todos os filhos de Jessé e Samuel pergunta: acabou-se os filhos? E ele falou: não, tem um caçula que está cuidando das ovelhas. É extremamente linda essa história, porque vai nos mostrar a respeito também da questão das aparências. Que Samuel olhou para os filhos de Jessé e quis até ungí-lo, achando que seria eles quem Deus teria escolhido, porque Saul tinha uma boa aparência. Logo Samuel falou: olha, esse aqui é do mesmo porte de Saul, deve ser esse. Aí o Senhor falou: não, não é dessa forma, Samuel. Samuel, não é assim, ó, eu não vejo como você vê. Eu quero escolher alguém agora de acordo com o meu coração. Não é do jeito que o povo quer, é do meu jeito agora. E não é eu estou olhando para o coração dele e não é ele que eu estou escolhendo. Então a gente vê que passam todos os filhos. E nessa frase do autor aqui da nossa revista fala: Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Não eram os propósitos da vida de Davi, não eram os propósitos alheios, eram os propósitos de Deus. A questão da aparência, nós temos algumas citações a fazer e vai agregar na sua aula, anota aí. Olha, Deus não vê os seres humanos ou seu potencial no reino de Deus baseado nas aparências externas ou nas posições. Isso é maravilhoso. Há aparência e há realidade. Uma coisa é aparência e uma coisa é realidade. O homem, nós vemos a aparência de uma pessoa, de uma coisa, e assim nós fazemos julgamentos precipitados, irmãos. Querendo ou não, nós olhamos para alguém, e é costume de muitas pessoas olhar para alguém: não fui com a cara daquele um, e não fui com a cara daquele outro. Para mim, eu estou olhando para ele e dá a impressão que olhando para ele, ele é uma pessoa ruim. E nós nem conhecemos. E aí, mas Deus vê a realidade do homem ou coisa e faz um juízo verdadeiro. Então Deus pode julgar, Deus pode escolher, porque Deus olha dentro de nós as nossas intenções, os nossos pensamentos. Felizmente, Deus julga pela fé e pelo caráter, não pela aparência. E porque só Ele pode ver o interior, apenas o Senhor pode julgar com precisão. Às vezes nós fazemos julgamentos precipitados e com certeza não são precisos, mas do Senhor o julgamento é preciso, a escolha é precisa e certa, porque Ele conhece o coração e mais, conhece o passado da pessoa e conhece o futuro. Samuel tinha de ajustar-se à maneira divina de avaliar pessoas e coisas. Samuel já queria ir ungindo e Deus falou: não, Samuel. Então Samuel teria que se moldar ali, se ajustar à maneira divina de Deus realizar essas coisas, de avaliar. Então Jesus disse a eles, para as pessoas, irmão, anote esse versículo, ele é muito importante. Lucas 16 e 15, olha. Então Jesus disse a eles, para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. O fato de o Espírito do Senhor se apossar dele garantia que ele também estava sendo equipado por Deus, não importando o que o futuro reservava. Então, quando Deus equipa Davi,
não importa o que iria acontecer, Deus estava já o preparando para todo aquele futuro que Deus tinha reservado para Davi. Como no caso de Saul, o Espírito de Deus veio sobre Davi para capacitá-lo à missão. Nós vemos o Espírito do Senhor também desceu sobre Saul. Saul também recebeu capacitação de Deus, mas Saul teve suas escolhas, e as escolhas de Saul não agradaram ao Senhor. Ele escolheu ir contra a vontade do Senhor, não cumprir a vontade do Senhor. E nós vamos notar que Davi fez escolhas diferentes, totalmente opostas às de Saul. Davi pecou, e pecou gravemente, mas nós vamos ver que depois do pecado, Davi agia de forma diferente da que Saul. Davi reconhecia os erros, Saul jogava a culpa nos outros e dificilmente reconhecia os seus erros. Sempre buscava ali as suas desculpas. Através dessa unção espiritual que seguiu a unção com azeite, as qualidades necessárias para o reinado foram transmitidas a Davi. O Espírito, no tempo do Antigo Testamento, ia e vinha ajudando e capacitando em tempos de crise e em momentos especiais. Nesse momento, professor, olha, já é importante fazer a dinâmica 1. As dinâmicas nossas são bem simples. A dinâmica 1 ela faz o seguinte: é bom o professor levar para a sala de aula. Dinâmica 1. Leve um copo descartável e leve um balde. Um balde, a capacidade, o professor que vê, mas um balde de água, que usa para carregar água. E aí o professor vai passar para todo mundo o balde, o copo, né? Fala, gente, dá uma olhada aí, examina bem esse copo, esse balde, dá uma olhada, passa para todos eles pegarem, verem. E aí depois o professor vai perguntar o seguinte: qual deles é o maior? Qual parece ser mais resistente? E é lógico, está na cara que o balde é maior, que o balde parece ser mais resistente, o plástico dele. Espere eles responderem e depois pergunte: se eu precisar servir água para alguém beber, a missão é servir água para alguém. Servir água para alguém. Qual dos dois nós devemos escolher? O balde ou o copo? E é óbvio que eles vão responder: é o copo, né? Para essa missão, o copo. E aí, professor, você pode concluir dizendo assim, que embora o balde pareça maior, com mais capacidade, com mais resistência, para a missão específica de servir água para alguém, com essa missão, para alguém beber, as qualidades do balde não servem, embora o balde seja maior, seja mais resistente, né? Pode até às vezes ser mais bonito, mas se a água é para alguém beber, o balde não serve. O copo deverá ser escolhido. Comente com seus alunos que Deus tinha uma missão. E apesar das características físicas dos irmãos de Davi e até do próprio Saul, Deus escolheu Davi, pois ele era aquele que iria servir exatamente para o propósito. Deus não olha para a aparência, mas sim para a disposição de servir que há em nós. Ou seja, o balde podia ser bonito, grande, cabia muito, né, era maior, mas isso não quer dizer que ele servia para a missão, que era servir água para alguém. A mesma coisa os irmãos de Davi, quando Samuel olhou e falou, eles são grandes, né? Tem uma capacidade, uma força maior, mas Deus queria Davi para cumprir o seu propósito. Era Davi quem iria cumprir os propósitos de Deus, porque era ele que servia para isso. Amém, meus irmãos? Então vamos para o segundo tópico já. O segundo tópico diz lá, Davi, o rei que era servo. Primeiro subtópico, o ungido servindo. A unção de Deus não tira nossa atitude de servo. E é algo muito importante que nós aprendemos quando fomos separados para o ministério. Sempre que a gente vai em separações de obreiro, a gente lembra disso, os pastores nos lembram, que todo obreiro, ele continua sendo um diácono. O que é o diácono? É aquele que serve. Então pode ser presbítero, pastor, evangelista, ele deve estar pronto para servir. Davi sendo ungido, já era ungido como rei, ainda não tinha assumido o posto, mas já tinha recebido a unção de rei lá de Samuel. E Davi então, sendo ungido, ele não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Davi continuou servindo humildemente. Quando alguém lhe pedia, ele estava pronto a servir. Vemos o reconhecimento das habilidades de Davi, contudo, ele não promove a si mesmo. Ele deixa Deus fazer isso.
E meu amado irmão, às vezes está esperando por uma promoção, está esperando por um cargo. Deixa na mão de Deus, não fique se mostrando, bajulando, tentando comprar o cargo, tentando comprar a promoção, tentando ludibriar alguém para conseguir esse cargo, essa função. Não faça isso. Davi não fez isso, Deus o colocou lá. E quando Deus coloca no lugar, Ele capacita, Ele prepara e tudo dá certo. Segundo subtópico diz: o Espírito do Senhor se retira de Saul. Então o Espírito de Deus ele se afastou de Saul. E nós temos algumas citações. Anote aí, são sempre muito importantes para levar em discussão para a sala, às vezes até fazer um debate, se eles concordam ou não com essa frase. Olha, o Espírito do Senhor que desceu sobre Davi se retirou de Saul. Mais uma. Que contraste trágico. O Espírito vem sobre Davi, mas sai de Saul. E Salmos 51:11 nos dá a impressão, depois que Davi peca, esse salmo foi escrito após o pecado de Davi, e nos dá a impressão que nos vem à mente de Davi o que aconteceu com Saul, que Saul perdeu o Espírito de Deus e sofreu muito, sofreu graves consequências por causa disso. E aí a gente vê Davi escrevendo aquele salmo e comenta assim no versículo 11: não me expulses da tua presença, Senhor, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ele já tinha visto alguém que tinha perdido o Espírito Santo de Deus. E ele dava valor à presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando Davi peca, ele fala: Senhor, não me expulses da tua presença. Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Quando nós pecamos, tome cuidado, se arrependa, volte logo para o Senhor, não fuja. E peça para o Senhor: não retire, Senhor, de nós o teu Espírito Santo. Porque o que somos nós sem o Espírito Santo? Professor, professora, quem somos nós? Você pode estudar, você pode fazer a melhor faculdade, você pode estudar livros e livros para dar uma aula. Mas sem o Espírito Santo de Deus, nós não atingimos o objetivo, não alcançamos o alvo. Olha, então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Passou a ser assombrado, Saul passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava, por expressa permissão do Senhor. Deus permite que um espírito mau vá atormentar Saul. Davi então foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Davi é levado para tocar enquanto o espírito mau estava em Saul, enquanto Davi tocava, porque ele tinha grandes habilidades. Quando Davi tocava, o Espírito do Senhor estava em Davi, o espírito mau se retirava de Saul. Saul, sem consciência do fato, convida à corte, ao palácio, o homem que Deus escolheu para ser substituto. Sem Saul saber, ele chama para o seu palácio aquele que iria substituí-lo. Deus sabe como trabalhar e trabalha da forma certa. Então fica tranquilo, professor, professora, irmão que está assistindo essa aula, minha irmã. Deus está agindo a nosso favor. Espere em Deus, fica tranquilo. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. Davi tinha várias características a seu favor. Davi era alguém que tinha muitas qualidades. E nós vemos que o Senhor era com ele, era a melhor de todas, claro. Sem essa qualidade, nada teria sentido. Um dos empregados respondeu, 1 Samuel 16:18. Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico, não é um músico qualquer, era um bom músico. Ele também é valente, não é covarde não. É um bom soldado, não é um soldado qualquer, é um bom soldado. Fala bem, não fala de qualquer jeito, ele fala bem. Tem boa aparência, ele se comporta bem, ele é bonito. E o Senhor Deus está com ele. Eita, que bênção que Davi é. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não correm atrás de ter outras características. De saber fazer algo bem para o Senhor, de se dedicar a tocar um instrumento, de se dedicar à palavra, à leitura, ao aprendizado, de se dedicar a fazer algo para o Senhor bem. Davi, antes de assumir o trono, estava se dedicando a outras atividades e fazia bem, tudo que fazia, fazia bem. Dessa forma, foi fácil de o Senhor usar um instrumento que já estava bem afinado. A presença de Davi no palácio de Saul tinha a intenção de ser um remédio
para um espírito perturbado de Saul. Deus pode usar os talentos, habilidades e energia dos indivíduos que outros ignoram para edificar o reino de Deus. Às vezes você tem um talento que muitas pessoas ignoram, mas Deus pode usar esse talento. Você faz bem algo e Deus quer usar isso que você faz bem. Faça, continue fazendo, faça com excelência e Deus pode usar aquilo que você está fazendo. Davi tocava muito bem e foi usado isso para entrar no palácio, para ajudar o rei. Então Deus pode usar essa característica que você tem, essa qualidade, esse talento que você tem para abençoar outras vidas. Na vida de Davi, Deus pôde usar seu talento musical e suas habilidades como pastor para um propósito maior em sua vida mais tarde. Então, às vezes, nós temos algum talento, alguma coisa e fala, mas por que eu tenho isso? Por que eu faço isso? Você já vai descobrir. Lá na frente, Deus tem um propósito maior. Terceiro subtópico, Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida, ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Em nenhum momento Davi falou para Saul que ele seria o próximo. Em nenhum momento Davi faltou com respeito, foi rude com Saul, tentando tirar ali um sarro de Saul, falando, olha, você já perdeu o trono, eu que você agora. Davi era muito submisso, Davi era alguém respeitoso, que sabia se portar. Só no momento certo é que Davi foi aclamado rei. Davi não levanta a mão contra Saul. Davi o respeita como sendo ungido do Senhor. Temos muito a aprender com Davi. Davi não fez campanha para essa função e nem estava ativamente procurando a posição de rei. Davi não participou de nenhuma conspiração para derrubar Saul. Ele foi um simples instrumento dos planos divinos. Davi não ficou querendo fazer grupinho, rodinha para derrubar Saul, muito menos se aliou aos inimigos de Saul para tentar derrubá-lo. Davi esperou no Senhor confiantemente e o Senhor, que via o seu coração, o colocou, o exaltou como rei. É Deus quem levanta e é Deus quem dá autoridade. É preciso aprender a servir, contudo, ter a atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Servir a todos. Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que estava no princípio com Deus, deixou a sua glória para vir à terra, para tomar forma de servo, que dirá nós que somos tão pequenos? Filipenses 2:7. Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nesse momento da lição, professor, eu sugiro que você faça a dinâmica 2. A dinâmica 2 ela é simples, o professor vai precisar de copos descartáveis. Eu acho interessante que o professor faça da seguinte maneira. Se você tem vários alunos sentados, ou se é um círculo, não sei, mas dê um copo para um aluno e deixe o outro sem. Um sim ou não, um sim ou não. Dessa forma, distribua os copos, eu acho mais interessante. E diga para eles, olha, agora vocês vão fazer o que quiserem com esses copos. Use a criatividade, só que vocês vão ter 2 minutos somente. Espere esses 2 minutos, o professor vai esperar e o professor vai notar que vários deles rasgaram o copo, outros amassaram, fizeram uma florzinha com o copo, entre outras coisas. Após isso, o professor vai perguntar para todos, qual é a função principal do copo? Para que um copo serve? E alguns vão falar, é para tomar água, é para guardar água dentro. Agora o professor, se puder pegar uma garrafa, uma jarra com água, você vai dizer assim, olha, eu vou encher o copo de vocês para que vocês possam servir o aluno que está do seu lado, o colega de classe que está do seu lado. Porque ele está sem copo, então ele não tem como tomar água e você que tem pode servir. Aí alguns vão reclamar e falar, mas professor, agora eu já estraguei meu copo, agora o meu copo não consegue mais pôr água dentro. Alguns até talvez conseguirão, mas outros não. E aí é a hora de concluir essa dinâmica dizendo o seguinte, que independente do que façamos, ou do cargo que ocupamos, devemos sempre nos lembrar que somos servos de Deus e fomos chamados para servir a Deus e ao próximo. Às vezes fazemos somente aquilo que queremos e deixamos de servir, deixamos de cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Diga também que mesmo Davi, sendo ungido rei, continuou servindo, não estragou sua vida, nem deixou o orgulho rasgar o seu copo, nem deixou o pecado amassá-lo. Davi continuou sendo servo, mesmo sabendo que seria rei. E nós, às vezes,
né? Só porque conseguimos uma promoção, conseguimos algo de Deus, já deixamos de servir a Deus e ao próximo. Sendo que nós somos servos, nós somos mordomos, fomos chamados para isso, assim como o copo. Às vezes as pessoas acham que devem fazer o que querem da vida, e como na dinâmica fizeram o que queriam com o copo, esqueceram da função principal. Nós somos servos de Deus, nós somos mordomos do Senhor. Vamos para o terceiro tópico, que fala o rei que era guerreiro. O gigante Golias, o primeiro subtópico. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel, lutar contra Golias, aproximadamente 3 metros de altura, uma armadura que pesava mais de 60 quilos, então era um homem que todos olhavam e corriam de medo. Somando tudo, Golias é retratado como uma fortaleza impenetrável. Para Davi, porém, para todo mundo era algo impossível. Para Davi, porém, aquele gigante era um Zé Ninguém que ameaçava o exército e o povo de Deus vivo. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. E esse tipo de luta era comum nas nações vizinhas de Israel, quando alguém queria lutar com uma pessoa só, e esse duelo decidiria a batalha. Não precisaria o exército estar lutando. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Saul estava quietinho na sua, e o povo com medo também quieto. É bom ressaltar nesse ponto que nós lembramos há 2 aulas atrás que Saul era o mais alto de todo o povo. Então diga para mim, quem era do exército de Israel que deveria enfrentar o gigante do outro lado? O mais alto da nação. Mas a gente vê que Saul não agiu. E por 40 dias aquele gigante vinha afrontar a nação de Israel e todos eles se esqueceram do tamanho de Deus. Todos. Davi, ungido e cheio de fé. É o segundo subtópico. Davi continuava a sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Então ele servia a seu pai, servia a Saul e servia a Deus. Era um servo por excelência. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens. Ele era jovem, muita gente não tem experiência. Mas quando Deus chama, Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Ele viu a afronta do gigante, Davi viu a afronta do gigante que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. E Davi começou a perguntar o que é que vão dar para quem derrubar esse incircunciso aí? E aí eles falaram, olha, o rei vai dar a mão da sua filha em casamento, o rei vai encher de riqueza e vai libertar a família de pagar impostos, vai liberar isso aí. E Davi perguntou, mas o que é mesmo? Ele perguntou para vários, né? Davi contou suas experiências depois para Saul, quando Davi foi levado até Saul, de tanto perguntar qual era a recompensa. E Davi foi levado até Saul e lá ele contou suas experiências em lutar contra o urso e contra o leão. E aí temos algumas frases a respeito das experiências de Davi, né? Algumas citações aqui que vai serem aplicadas na nossa vida. Anota aí. Porque Davi se lembrou de que Deus o salvara antes, ele tinha confiança de que Deus o ajudaria novamente. E aí nós trazemos para a nossa vida. Quantas vezes você já passou por alguma dificuldade? Você já passou em outras bem difíceis, e Deus te livrou. Você está vivo hoje porque Deus te ajudou lá. E você acha, meu irmão, que você vai morrer nesse deserto agora? Não, confia em Deus, fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo, está no controle. Somente confie no Senhor, somente sirva a Ele. Deus pode usar as nossas experiências passadas para nos preparar para as missões futuras. Deus estava nos moldando naquelas aflições que você passou. E agora Ele está nos moldando ainda para missões maiores que virão. Deus geralmente usa as nossas situações, a nossa educação ou experiências prévias para nos preparar para novas funções que serão uma bênção para os outros. Deus usou experiências lá do pastoreio de Davi, quando ele estava cuidando lá das ovelhas, e Deus o livrou de um urso, Deus o livrou de um leão, e agora Deus está usando Davi para livrar o povo de Israel de uma vergonha nacional, né, de uma afronta dos filisteus e de um gigante. Então isso tudo seria bênção para a nação de Israel. E Deus pode usar você para abençoar os teus vizinhos, os teus parentes, a tua casa, a tua cidade, a tua congregação. Deus quer e pode usar a tua vida.
Esquecer-se do que Deus fez por nós no passado se torna uma barreira para uma fé mais forte amanhã. Não esqueça do que Deus fez. Lembre, tire um momento agora, nesse momento, e comece a lembrar do que Deus já fez na tua vida. Lá no começo, lá quando você aceitou a Jesus, e veja como que Deus trabalhou na tua vida e como você está hoje. E você vai ver a sua fé sendo fortificada para vencer mais uma luta. Com frequência, o povo de Deus desanima nos menores testes que cruzam o seu caminho. Não percebe que os pequenos testes são uma preparação para as batalhas maiores, que com certeza surgirão. Os pequenos testes nos preparam para os maiores. Amém, meus irmãos? Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo. Por mais feroz que este se apresente, antes entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. Terceiro subtópico, as armas do garoto. Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não à sua habilidade, mas a Deus. Ele não esquecia de que Deus é quem deu a vitória. Ele não foi até Saul dizendo, olha, rei, eu consegui vencer um leão, eu consegui vencer um urso, porque, olha, eu sou muito bem treinado, eu tenho força e eu tenho habilidades. Não. Davi era humilde, Davi era simples e sabia que Deus é quem tinha dado a vitória. A sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. Davi tinha fé em Deus. E aí sobre fé nós temos algumas citações. Leve para a sua aula. Olha que interessante. A fé de Davi fornece um retrato do que deveria caracterizar a nação de Israel. Quem tinha para ter a fé como a de Davi era toda a nação. A nação, quando a gente repara lá em Josué, quando a gente vê que Josué, com o povo de Israel, aquele exército, derrotou todos os gigantes, não era só um não, era vários. Daí nós percebemos que diante de um, nesse momento, o povo está aflito, fugindo. Nem a crítica do irmão. Davi foi criticado pelo irmão quando começou a perguntar qual era a recompensa. Seu irmão ficou bravo. O que você está fazendo aqui, rapaz? Vai cuidar das ovelhas do pai. E nem a descrença de Saul, que Saul falou, você vai enfrentar aquele lá? Então nem a crítica do irmão, nem a descrença de Saul impediram Davi de crer em Deus para conseguir a vitória. E às vezes quando alguém vem nos criticar, e às vezes quando alguém desacredita de nós, da nossa capacidade, nós temos dificuldade em crer em Deus para continuar caminhando. Muita gente desiste. Muita gente, professor, e às vezes eu estou falando com pessoas que estão passando por isso. Tem gente criticando o jeito de você dar aula, tem gente criticando você, desacreditando, falando que você não tem capacidade. Creia em Deus, que é poderoso para nos ungir, como já falamos, para nos encher de capacidade, que o Espírito Santo nos capacita. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, e assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. 1 João 5,4, anote esse versículo. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas, a sua armadura, sem sucesso. E olha aí que frase interessante. Saul não viu em Davi nada que o identificasse com um campeão que pudesse enfrentar o gigante. Quando Saul olha para Davi e fala, ixi, esse rapaz que vai enfrentar o gigante. Era necessário um milagre para a ocasião, e isso não podia ser encontrado nas armaduras de Saul. Saul não tinha milagre para dar, não. Mas o milagre estava em Davi, o Espírito de Deus estava em Davi, o Senhor já havia preparado a vitória. Esse capítulo, que trata dessa história de Davi e Golias, mostra duas cenas contrastantes. Eu amei essa frase, e se o professor quiser levar essas duas cenas contrastantes, quais são? Saul, acuado em sua tenda, com uma pilha inútil de armaduras e armas. E a gente vê do outro lado, Davi em sua destemida marcha para a guerra, apenas com sua funda, mas cheio do poder de Deus vivo. Olha que duas cenas totalmente opostas. Saul tinha bastante arma, tinha arma boa, era alto, era guerreiro, escondido. Davi, pastor de ovelha, não tinha experiência na guerra, mas era cheio do Espírito Santo e estava avançando, correndo em direção ao gigante. Tomou seu cajado, sua funda, 5 pedras. Davi lançou a pedra com sua funda, acertando o gigante que caiu atordoado. E olha só, em contraste com seus patriotas que se aterrorizaram simplesmente ao ver o gigante,
Davi correu para enfrentá-lo. Isso é demais, isso é lindo. Davi correndo em direção ao gigante para enfrentá-lo com uma coragem a toda prova, o que deve ter surpreendido todos os circunstantes. Eu imagino todo mundo que estava assistindo. O que esse menino tem na cabeça, gente? Ele está lá com uma funda, nem a armadura de Saul ele não pôs e saiu correndo para cima do gigante. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura de Deus. Ele dependeu, ele confiou. Está aí duas palavras que o professor precisa frisar nessa aula: confiança e dependência. Diferentemente de Golias, a vitória de Davi aconteceu como resultado da ajuda do Senhor, e não porque ele confiasse em armamentos. Davi não quis nem armamentos. Davi confiava no Senhor. Davi estava satisfeito com Deus, não precisava mais de nada. Senhor, o Senhor vai comigo? Vou. Tamo junto na guerra? Tamo junto. Então tá tudo em ordem, não precisa mais nada. O que pareceu ser uma tarefa gigantesca e avassaladora foi resolvido num segundo pelo poder de Deus. Quando Deus quer, Deus resolve. Quando chega a hora certa, Deus resolve que você nem vê o que aconteceu. Você só tem a agradecer e glorificar o Senhor. Alguns confiam nos seus carros. Anote esse versículo para a sua aula. O próprio Davi fez esse salmo e é muito propício para a aula de hoje. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Golias confiava na sua estatura, confiava na sua armadura, confiava na sua experiência de guerra. Mas Davi, nós confiamos no nome do Senhor, o Todo-Poderoso de Israel. Depois disso, Zacarias 4 e 6. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus do Senhor. Olha a mensagem que foi entregue. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que ser feito, você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Em outras traduções diz, não é por força nem por violência, não é por causa do exército, não é por causa da sua própria força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito do Senhor que vence as nossas guerras. Quarto subtópico, o contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias. Mas o gigante, tem um detalhe aí, anote essa citação. O gigante não percebeu que ao lutar com aquele jovem, também tinha que batalhar contra Deus. Não era contra aquele menino somente, tinha que batalhar contra o Senhor Todo-Poderoso. Ele não sabia disso. Todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Davi era ungido, estava cheio do Espírito Santo e confiava em Deus. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por acreditar no Senhor e não pelo que vemos. Porque se Davi fosse pelo que ele via um baita de um gigante e impossibilidades tremendas. Se ele fosse calcular, ele só via impossibilidade. Mas nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé em Deus. Davi procurava saber a orientação do Senhor, pois ele não guerreava as suas guerras, mas sim as de Deus. Quer um conselho? Pare de guerrear suas guerras. Guerreie as guerras do Senhor. Pare de procurar as suas coisas em primeiro lugar. Pare de ficar batendo cabeça. Sabe, você está daquele jeito, girando no mesmo lugar, patinando e não sai do lugar. Sabe por quê? Você está guerreando suas guerras. Você não está guerreando as de Deus. Você não está servindo a Deus. Você esqueceu de buscar a Deus em primeiro lugar, de buscar a orientação do Senhor. Quer um conselho? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o Senhor cuida das suas guerras. Fica tranquilo, cuida das coisas do Senhor, que o Senhor cuida da tua família, o Senhor cuida do teu trabalho, o Senhor cuida de tudo para você. Seu propósito, o propósito de Davi, é exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. A única pré-condição, sabe qual é a pré-condição para o sucesso? É que permaneçamos dispostos a permitir que Deus use aquilo que temos para oferecê-lo para os seus propósitos e glória. A história de Davi e Golias nos lembra que a vitória não surge pelo poder humano, mas pelo poder de Deus. Não é pela nossa força, é pelo poder do Senhor. E nesse momento é propício, antes da conclusão, já fazer a dinâmica 3. Como é a dinâmica 3? É bem simples, não precisa de material, o professor vai chamar um aluno, depois chama outros, pode chamar 2 a 3 ou até mais,
E pede para o aluno vir até a frente, ficar de costas para o professor e avisar: olha, quando eu disser já, você vai soltar o seu corpo e eu vou segurar. Eu estou dizendo que eu vou segurar, estou prometendo que vou segurar. E alguns alunos que vierem até a frente, alguns não vão querer, porque vão ficar com medo de se jogar para trás, de cair para trás, né? Talvez não acreditando que o professor vai segurar, outros por realmente terem muito medo disso, e talvez alguns até queiram. Mas pode chamar 2 a 3 alunos para fazer isso e pergunte para eles: por que o que vocês sentiram? Né? Qual foi o problema de se jogar assim dessa forma? E aí conclua dizendo, professor, que é muito difícil quando confiar, quando não estamos vendo e quando ficamos na dependência de outra pessoa. É muito difícil. Davi confiou plenamente em Deus. Se ele atentasse para a estatura do gigante, para suas armaduras e experiência de guerra, teria desistido e ficado com muito medo, assim como o povo de Israel. Porém, Davi, em uma atitude de total dependência de Deus, ele foi para a batalha, mesmo sem ver condições humanas de vitória, e venceu, porque Deus o segurou em seus braços. Davi agiu em total dependência a Deus, porque de si mesmo ele não tinha condições. Davi confiou em Deus, que o tinha livrado do leão e do urso, e acreditava que livraria novamente. Amém, meus irmãos? Vamos para a conclusão? A conclusão diz lá: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Você está pronto para receber de Deus grandes responsabilidades? Deus está à procura. Ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos encontre dessa forma, prontos para servir humildemente, prontos a confiar e a depender do Senhor. Se foi bênção essa aula na tua vida, clica aqui no botão gostei, você nos ajuda muito. Deus continue abençoando a tua vida. Olha, que você seja um instrumento de Deus usado naquela sala de aula para impactar a vida dos seus alunos. Deus abençoe. Até a próxima.